Pandemias. Provavelmente você ouviu alguém falando esse nome nos últimos dias. Tais doenças já causaram tanto estrago à humanidade que podem ser comparadas às mais terríveis guerras e desastres naturais. Mas ao longo da história já aconteceram outras pandemias que foram muito piores do que essa que estamos vivendo atualmente. Quer saber mais sobre? Então vem comigo, se inscreve no canal aqui, ativa as notificações e clica no gostei antes de começar o vídeo. Meu nome é Luiz Menezes e você está no meu canal. Nos últimos dias temos sido impactados com diversas notícias acerca do novo coronavírus. Provavelmente você já sabe do que se trata esse vírus e se você ainda não viu, eu gravei um vídeo no meu canal explicando algumas teorias sobre o surgimento dessa doença. Algumas pessoas dizem que na verdade não veio do morcego, não veio dos animais e sim foi criado em laboratório, foi resultado de uma guerra biológica. Tem algumas teorias muito interessantes e com fundamento que eu resolvi trazer tudo em um vídeo prontinho para vocês. Tá passando agora aqui no card e você pode se sentir à vontade para poder assistir depois e ter algumas conclusões a respeito. Mas eu tenho absoluta certeza que essa não é a única pandemia que você já ouviu falar. Provavelmente você já estudou nos tempos de escola sobre a peste negra. Provavelmente você já ouviu falar dela, foi uma doença que aconteceu na Europa medieval e que na época levou 1/3 da população mundial à morte. A peste negra, ou peste bubônica como também é conhecida, foi uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis, muito comum em ratos naquela época. Ela é transmitida para o homem através da pulga que estava nesses animais contaminados. Os seus sintomas são diversos e na maioria das vezes você era levado à morte. Entre eles nós temos inflamação dos gânglios linfáticos, que é seguido por tremedeiras, temos tosse com sangue, calafrios, febre, mal-estar, diarreia, náusea, vômito, dor de cabeça, catarro e muitas vezes levava até o delírio. E essa doença não tinha tratamento na época, por isso que a maioria das pessoas que foram contaminadas, infelizmente, foram levadas a óbito. Eu até tentei gravar com touca, mas dá certo não, é muito quente. Outra doença que também levou à fatalidade centenas de milhares de pessoas e que é conhecida desde a antiguidade, mas que só teve a sua epidemia em 1817, foi a cólera. Ela é causada por uma bactéria chamada Vibrio cholerae, eu acho que se escreve assim, eu não sei, tá escrito aqui pra você ler. E os seus sintomas são diarreia grave e desidratação. Raramente você também pode sofrer de choque hemorrágico, que é quando você perde mais de 20% da sua taxa de sangue, e em alguns casos você pode chegar a ter convulsões. O tratamento é à base de antibióticos e de reidratação contínua. Tem dizendo aqui que ela normalmente costuma ser resolvida dentro de alguns dias, mas na época, como ninguém sabia do que se tratava, foi uma doença que levou centenas de milhares de pessoas à fatalidade. Já essa doença que eu vou falar agora levou à fatalidade de mais de 1 bilhão de pessoas. Alguns sinais dessa doença foram encontrados em esqueletos de até 7.000 anos atrás. Estamos falando da tuberculose. Ela também é uma doença bacteriana, é grave e que afeta os pulmões. A crise da tuberculose levou aproximadamente 100 anos. Foi de 1850, mais ou menos, quando ela começou a ter esse surto, até 1950. E dentro desses 100 anos ela conseguiu levar 1 bilhão de pessoas à morte. É uma doença de alto contágio, ela é transmitida através da tosse, através do espirro e que se instala aqui no nosso sistema respiratório. Só que para nossa felicidade, a maioria das pessoas que são contaminadas com a bactéria causadora da tuberculose, elas não apresentam nenhum tipo de sintoma. Ou às vezes podem apenas chegar a tossir, em alguns casos tossir com sangue, e ter febres. Já o tratamento é um pouquinho longo e vai de tomar vários e vários antibióticos. Ela se propaga através de gotículas no ar, como espirros, como tosse, e também através de saliva, como quando você beija alguém ou compartilha uma bebida. A próxima doença teve sua crise em um período aproximado de 100 anos, ela foi de 1896 até 1980 e levou 300 milhões de pessoas a óbito. Se trata da varíola. Essa doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos.
Felizmente essa doença já está erradicada, não há como você ter essa doença através de causas naturais, então nós podemos ficar tranquilas quanto a isso. Algumas personalidades famosas, como o faraó egípcio Ramsés II, o rei Luís XV da França e a rainha Maria II da Inglaterra, foram exemplos de personalidades famosas ao longo da história que tiveram essa doença. Ela era causada por um vírus e transmitida através das vias respiratórias. Causava nas pessoas febre, seguida por erupções na garganta, na boca e no rosto, posteriormente deixando até cicatrizes ao longo do nosso corpo. Mas felizmente em 1980 ela foi erradicada por completo através de uma campanha de vacinação em massa. Você já ouviu falar da gripe espanhola? É uma doença causada pelo vírus da influenza, que é o vírus da gripe do tipo H1N1. Essa daqui é considerada a mãe de todas as pandemias. Ela levou à morte entre 50 a 100 milhões de pessoas, em um período de aproximadamente 2 anos. Isso é mais gente morta do que a quantidade de gente que morreu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial juntos. Ela causava inchaço dos pulmões, causava calafrios, causava dores de cabeça. Imagine você andando pela rua e vendo inúmeros cadáveres deitados, apodrecendo. Várias pessoas com sintomas terríveis, coisa que parece de filme. Sim, foi esse o estrago da doença. Para você ter uma ideia, até o presidente da República na época, o senhor Rodrigues Alves, foi levado à morte por conta dessa doença. E esse vírus ele está em constante mutação, então não tem como a gente dizer que está 100% imune. O recomendado é a gente continuar tomando as vacinas antigripais e se cuidando para torcer também para não pegar esse tipo de vírus, né? Já ouviu falar da febre tifoide? Aqui, pelo menos na minha cidade, eu não sei na sua, mas tem o costume da gente falar febre tife. E esse nome vem justamente dessa doença. Ela, no período de 1918 até 1922, levou cerca de 3 milhões de pessoas à morte. Ela é causada pelas bactérias do gênero Rickettsia e normalmente é vista em países pobres. Ela era transmitida através da pulga do rato também e através de feridas quando alguma pulga lhe picava e você começava a coçar e ali ficava a ferida prontinha para ser contaminada pelas bactérias. Ela causava dores intensas nas articulações, na cabeça, causava febre, causava erupções hemorrágicas ao longo do corpo. Enfim, era uma doença terrível e que causou muito sofrimento para a humanidade. Seu tratamento é à base de antibióticos como outras doenças bacterianas. Provavelmente você já ouviu falar também da febre amarela, que inclusive teve alguns casos no Brasil recentemente e que tivemos que nos vacinar e tudo mais para prevenir de pegarmos essa doença terrível. E ela era transmitida através da picada do mosquito. Os casos leves causavam dor de cabeça, náusea, enjoo, vômitos e tudo mais, enquanto os casos graves levavam a outras doenças hepáticas, doenças cardíacas e algumas doenças renais que chegavam a ser fatais. Não existe tratamento específico para a doença, o que pode se fazer é se vacinar para prevenir, né? E ir controlando os sintomas caso você seja contaminado. Sarampo. Essa doença até 1963 levou cerca de 6 milhões de pessoas à morte. Neste ano surgiu uma vacina que conseguiu ir repelindo a doença até chegar ao momento que ela foi aperfeiçoada e levou a doença a ser erradicada de alguns países. Ela é altamente contagiosa, causa dor de cabeça, causa febre, causa algumas erupções na pele, causa mal-estar, causa inflamação das vias respiratórias, enfim, causam inúmeros sintomas que são, em sua maioria, terríveis. Ela é transmitida através de secreções mucosas, como a saliva, por exemplo, e era uma das principais causas da mortalidade infantil até a década de 60. Malária. Em 1880 foi descoberto o protozoário Plasmodium, que é o causador da doença da malária. Ela é considerada atualmente pela OMS a doença mais grave dos países tropicais, perdendo em gravidade apenas para a AIDS, que inclusive vamos falar daqui a pouco dela. Sua contaminação é dada através do sangue, que é quando o mosquito pica o ser humano, e assim transmite o protozoário da malária até o nosso corpo. Esse protozoário ele vai até o fígado, onde ele começa a destruir as suas células e, em alguns casos mais graves, eles destroem as artérias que levam sangue até o cérebro. E até o momento não existe uma vacina que se diga eficiente para o tratamento, apenas tem como você ir tratando os sintomas e evitando para poder não ficar pior. Até o momento não existe uma vacina eficiente, apenas existem alguns tratamentos e medicamentos que são para você curar e tratar os sintomas que estão presentes em seu corpo. E por último vem a tão perigosa AIDS. A AIDS ou SIDA, que é a sigla para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida,
é uma doença que todos nós conhecemos, ela é muito presente nos dias atuais. Ela é causada pelo vírus da HIV e ela é transmitida através do contato sexual sem proteção. Ela é causada pelo vírus HIV e interfere na capacidade do organismo de combater as infecções. Nosso sistema imunológico fica totalmente fraco com esse vírus e infelizmente é uma doença que não tem cura até o momento, apenas tratamento para ir evitando os sintomas. Ela é transmitida através do contato com sangue ou pelo contato sexual sem proteção. Nós estamos passando por mais uma dessas doenças, mas felizmente conseguimos passar por todas até agora e acredito que nós vamos também conseguir passar por essa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clica no gostei, compartilhe com algum amigo seu esse vídeo para poder também se informar sobre. E eu espero você então no próximo vídeo que acontece toda semana aqui no canal. É isso, um abraço e tchau!